E nós saímos do Rio de Janeiro e vamos agora direto para Brasília. Seguimos com liberdade de opinião. Vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá. Como temos feito quase todos os dias, não é, Alexandre? Vamos começar falando sobre vacinação, porque ontem o Instituto Butantan, em São Paulo, divulgou uma nova taxa de eficácia da Coronavac. Não mais uma taxa parcial, mas agora a chamada taxa global. O número 50,38%, 0,38% acima do mínimo de 50%, que é exigido pela Anvisa para aprovação de qualquer vacina contra qualquer doença. O governador de São Paulo, João Dória, diferentemente do evento da semana passada, quando divulgou aquele resultado parcial de 78%, não compareceu ontem ao evento. O diretor do Butantan, Dimas Covas, sim, fez um discurso duro, longo, em que, entre outras coisas, defendeu a Coronavac e cobrou urgência da Anvisa. E temos hoje, talvez, uma das melhores vacinas do mundo. Uma das vacinas que tem facilidade logística, porque é transportada em temperatura ambiente. Uma vacina que tem resistência, inclusive, a permanecer fora da geladeira. Uma vacina que pode atingir qualquer município do Brasil, sem problema algum. Sem precisar de freezer, sem precisar de gelo seco, sem precisar de condições especiais de transporte. Igual outras vacinas que produzimos aqui. Então, tudo isso vai agregando valor. Vai agregando valor. A vacina está disponível. Por que não usá-la? Por que atrasar o uso dessa vacina? Ela tem segurança, ela tem todos os requisitos que justificam o seu uso emergencial. Bom, os testes que indicaram esse resultado de 50,38% foram feitos em pouco mais de 12 mil voluntários, todos aqui no Brasil, e todos profissionais de saúde, ou seja, o pessoal que está na linha de frente do combate ao corona. O Butantan também destacou ontem que os testes indicaram poucas reações adversas à vacina. Em relação ao início da campanha, a Anvisa prometeu para o domingo uma reunião em que vai decidir, se não estiver faltando nenhum documento até lá, sobre os pedidos de uso emergencial apresentados pelo Butantan e pela Fiocruz. O domingo é o penúltimo dia do prazo de 10 dias que a Anvisa tem para fazer a análise. Alexandre, queria que você contasse a quem está nos acompanhando qual a sua avaliação sobre essa nova apresentação feita ontem pelo Instituto Butantan. No mês que vem, em fevereiro, o Butantan vai fazer 120 anos. Tem um nome a zelar e tem zelado bem do seu nome. Eu tive lá há uns 50 anos e fiquei muito impressionado com o trabalho do Butantan. Faz um excelente trabalho nessa área de vacinação, na área de produção de soros, etc. Mas o que a gente acaba de ouvir... Eu comparo, ontem eu estou fazendo meu check-up e encontrei no elevador um propagandista de laboratório. Parece propagandista de laboratório, Dimas Covas, porque ele está comparando a vacina do Butantan com a da Pfizer. A da Pfizer precisa de menos 70 graus, mas não é concorrente nesse momento. Não há concorrência, aliás. Né? O que há é a necessidade de uma vacina. Fez um espetáculo de marketing parecido com o do governador na semana passada, quando falou em dia histórico. Um dia histórico e anunciou 78%, que são 50,38%. É um caso de copo meio cheio ou meio vazio. Eu estou meio protegido ou meio desprotegido. E tem outra coisa que o Dr. Jorge Calil, que já foi diretor do Butantan e hoje é diretor da área de imunológica do INCOR, numa excelente entrevista que ele deu aqui na CNN, lembrou que, sim, os voluntários eram todos profissionais de saúde, vão ser o alvo agora. Tudo bem, com profissionais de saúde. E os outros alvos? Tem algum voluntário quilombola? Tem algum voluntário da idade do Dr. Jorge Calil, ou da minha idade?
quantos estão lá com 80 anos de idade, para saber qual é o efeito em 80 anos. Né? Foram dados que, tomara que não tenham faltado para a Anvisa, mas são dados que estão faltando na comunicação pública. Comunicação pública da vacina não pode ser discurso político, discurso de vendedor, discurso de marketing. Tem que ser discurso sério, porque é muita, muita responsabilidade a aplicação de uma vacina num povo, né? No povo brasileiro. Bom, vamos falar um pouquinho de política agora, Alexandre, porque o MDB definiu o nome da senadora Simone Tebet. Ela será a candidata do partido, que tem a maior bancada do Senado, à presidência. Ela teria, segundo o partido, um perfil mais competitivo para enfrentar uma outra candidatura muito competitiva também, de Rodrigo Pacheco, do Democratas, que conta com o apoio do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e simpatia do presidente da República também. Simone Tebet foi escolhida pela bancada e nós temos um trecho de uma declaração dela. Nossa candidatura não é uma candidatura nem de situação nem de oposição. É uma candidatura de independência harmônica entre os poderes a favor do Brasil. E essa harmonia exige de qualquer futuro presidente do Senado diálogo com o governo federal e, mais do que isso, apostar e trazer e colocar em pauta e votar, e aí é soberano o plenário, qualquer projeto de qualquer presidente da República. Bom, vencida a disputa interna, Simone Tebet, é claro, agora vai atrás de apoio de senadores do PSDB e do Podemos, com quem ela tem reuniões hoje. São 16 senadores ao todo, além de manter conversas individuais com um movimento chamado de Muda Senado, que tem uma série de pautas, reivindicações, bandeiras, entre elas, talvez a mais famosa, a defesa da Operação Lava Jato. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a disputa no Senado entre o Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, que são as duas principais candidaturas colocadas até agora. Ela é uma boa concorrente para a eleição agora do começo do mês que vem? É a defesa das prerrogativas e fiscalização do Supremo também, né? Eu gostei muito de um trecho dessa fala que a gente acabou de ouvir, em que ela fala em independência e harmonia dos três poderes em favor do Brasil. Será que dava para botar na cabeça, em cada neurônio de cada representante do povo, de cada ministro do Supremo, de cada governador, ministro, esse em favor do Brasil, harmonia e independência em favor do Brasil? Isso é uma coisa que está faltando por aí. Bom, ela tem uma senhora dinastia, né? Dinastia que veio lá do seu Taufik Tebet, lá em Três Lagoas. Vejam só, o pai dela fez direito, o seu Taufik mandou o Rames Tebet para o Rio de Janeiro fazer direito, ela fez direito também. O pai dela, Rames Tebet, foi prefeito de Três Lagoas, ela foi prefeita também. Rames Tebet foi vice-governador do Mato Grosso, depois de Mato Grosso do Sul, depois governador, ela foi vice-governadora também. Rames Tebet elegeu-se senador, ela também se elegeu senador. E o Rames Tebet elegeu-se presidente do Senado. Eu o conheci, foi lá no início deste milênio, né? Foi um bom presidente do Senado, uma pessoa muito cordial, muito cordata, muito respeitadora das opiniões alheias, né? Pena que um câncer rápido o levou em 2006 com 70 anos por aí. Mas, enfim, ela tem um nome a zelar e ela tem zelado por esse nome. Ela é mestre em Direito do Estado, está lá tendo uma atuação brilhante, importantíssima, a mais importante das comissões do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, né? E, enfim, é uma candidata. Eu não sei como é que vai evoluir, eu já disse ontem aqui, eu cobri 23 eleições, assisti a 23 eleições na Câmara e no Senado, e a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, porque essas coisas se decidem na última hora, na última semana, no último dia e às vezes na última hora, né? Às vezes com surpresas. Então, imprevisível. Mas é uma representante de Mato Grosso do Sul que é digna de admiração. Quando a gente precisa elogiar, a gente tem que elogiar.
Vamos aos Estados Unidos então, Alexandre, porque a Câmara dos Representantes votou uma resolução e pediu que o presidente Donald Trump seja removido do cargo com a 25ª emenda, por meio da 25ª emenda. Mas poucas horas antes, o vice-presidente Mike Pence já havia rejeitado a invocação da emenda em uma carta a Nancy Pelosi, presidente da Câmara. Essa resolução é uma repreensão simbólica a Trump após os ataques feitos ao Congresso no Capitólio, em Washington, há exatamente uma semana. E hoje, também, quarta-feira, nós estamos falando disso desde cedinho com os nossos correspondentes, os democratas planejam votar o segundo pedido de impeachment de Trump na Câmara. Aprovado na Câmara o pedido, ele seria então levado ao Senado. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o momento político que Donald Trump atravessa, a perspectiva de um segundo processo de impeachment, a uma semana de entregar o cargo para Joe Biden e a decisão do vice Mike Pence de rejeitar a 25ª emenda. Não vai dar em nada, né? Ele só não vai entregar o poder porque ele disse que não vai comparecer dia 20. Mas Mike Pence, que é vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado ao mesmo tempo, não entrou nessa de invocar essa emenda que necessitaria de uma declaração dele e de todos, vamos chamar de ministros para a gente entender aqui no Brasil, de todo o gabinete, né, de todos os ministros, assinando, olha, ele não tem mais capacidade de exercer a presidência, né, ele não pode mais. Né? Aí assume o vice, que seria o Mike Pence. Mike Pence não entrou nessa, a Nancy Pelosi, que é a speaker lá da Câmara de Representantes, a presidente, vai fazer o processo, mas o processo, mesmo aprovado na Câmara, não afasta o presidente como afasta aqui no Brasil. Na hora que o presidente a denúncia, digamos assim, é aceita pela Câmara, no Brasil é afastado. Né? Aqui não, nos Estados Unidos não. Vai para o Senado. E o Senado não tem voto suficiente, está lá o Mike Pence, não há tempo suficiente, né? Dia 20 está aí chegando, né? Então não vai acontecer nada. Além do que, né, se acontecesse, não há punição para o presidente que é impedido de continuar governando, como tem aqui no Brasil, aliás. Tem, dependendo da interpretação do Senado e do presidente do julgamento, o ministro Lewandowski, né, que não houve a punição que está prevista na Constituição no caso do impeachment de Dilma. Né? Não dá para a gente não recordar isso, porque rasgaram ali a Constituição. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos não há essa punição de ficar impedido de exercer cargo público por tantos anos e tal. E o que vai acontecer, o que a gente vai imaginar é que pelo menos uma parte dos republicanos vai ter Trump como líder aí na briga, na oposição contra o Biden, que vai assumir dia 20. Né? Enfim, está se perdendo energia e tempo com essa história do impeachment, já que são poucos dias restantes, né? Parece o caso do Rio de Janeiro, lá daquele processo lá do Crivella, né? Preso poucos dias antes de terminar o mandato. E o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou o seguinte: depender da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia. Foi feita esta declaração um dia depois do lançamento de uma coalizão pelo clima em Paris. O Brasil não participa desta coalizão. O presidente francês, que tem sido um crítico contumaz, ferrenho das políticas ambientais brasileiras, de níveis de desmatamento no Brasil, foi às redes sociais para dizer que luta para produzir soja na Europa, para diminuir a dependência da soja brasileira, por exemplo. No ano passado, para que você tenha uma ideia, a França comprou 83 mil toneladas de soja aqui do Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais afirma que a soja do Brasil é produzida em área livre de desmatamento desde 2008. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa declaração do presidente francês Emmanuel Macron. Será que ele sabe onde é o Brasil? Porque ele está passando vexame, dizendo bobagem. Né?
Porque não se planta soja em lugar da floresta amazônica. Todo mundo sabe, vai dar. Já deu indicação de prêmio Nobel da Paz para o Alisson Paulinelli pelo aproveitamento do Cerrado, para que ninguém dava bola. Né? E o Cerrado é o grande produtor de soja brasileira. Cerrado. Será que ele sabe o que é isso? Macron sabe que a soja começou no Rio Grande do Sul, no Paraná, depois Santa Catarina, São Paulo e depois entrou no Cerrado, graças à Embrapa e aos trabalhos do Paulinelli. E mais, o que a gente produz aqui no Brasil na agricultura, que são 60 milhões de hectares por aí, ainda tem mais 120 milhões disponíveis sem precisar de Amazônia. Ele não tem a menor noção do que está dizendo. Né? E ele vai plantar onde? Onde é que ele vai plantar a soja? Vai plantar no lugar da beterraba? Da cevada, do trigo, da batata? Onde é que ele vai plantar? Olha aqui. Agricultura, fatos e mitos. Me mandou o ex-secretário de Meio Ambiente e ex-secretário de Agricultura de São Paulo, Chico Graziano. Lá na Europa, né, os vales foram aproveitados até o limite dos rios e o sopé dos morros. Permanecem intactas apenas as cadeias montanhosas, como os Alpes e os Apeninos. Das florestas europeias originais, restaram apenas 4% de suas áreas intocadas. Olha só o roto querendo reclamar do esfarrapado. É um negócio assim, fica meio ridículo. Agora, quanto a França produz 400 mil toneladas de soja por ano. O município de Sorriso, em Mato Grosso, produz 6 vezes isso, só o município de Sorriso. Então, está na hora de convidar o senhor Macron para conhecer um país na América do Sul que se chama Brasil e que ele desconhece. Alexandre, o presidente Bolsonaro, em outros debates públicos que já teve com o presidente Macron, tem afirmado que o que está por trás de um suposto interesse do presidente Macron na defesa pelo meio ambiente é uma tentativa de tornar menos competitivo o agronegócio brasileiro. Eles já trocaram declarações duras, aliás, a respeito deste tema e de outros também. Hoje é uma reunião do presidente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Que tom o Brasil deve utilizar para apresentar uma resposta ao presidente francês Macron? Que não vale a pena dar a resposta. É uma coisa tão óbvia. Os fatos estão aí, todo mundo conhece os fatos, né? Só que não quer ver. Né? Todo mundo sabe que o Brasil é garantia de segurança alimentar para a Europa. Todo mundo sabe que se o presidente Macron quiser plantar mais soja lá, ele vai ter que ocupar o lugar da batata, do trigo, da beterraba, vai ter que fazer uma mágica. E aí a gente pergunta, e quanto subsídio ele vai pagar lá para plantar? Né? Então, não é caso de respostas, é uma coisa assim tão infantil, pueril, que não dá para responder. Então, Alexandre, um ótimo dia e nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.